Gente, essa live é a live do Compartilhares, que é o racismo estrutural e o protagonismo do preto. Este que está aí acima é o entrevistado, não sou eu a entrevistada da vez. A gente só está fazendo pelo Instagram dele por um erro do sistema. Então, o José é presidente estadual da CUFA Paraná e ele vai falar um pouquinho com a gente hoje sobre isso. A nossa live está atrasada em 40 minutos, viu, José? Por causa desse leve problema técnico. É que é uma live de semana. Eu queria dormir cedo, mas eu tô vendo que não é o esquema. O Edson tá aí dando risada. O Edson Você tá vendo? O Edson, o Narciso, deixa eu ver quem mais aí. O Preto Zezé que tava lá. Deixa eu ver, o Isaac eu já vi que já fez transmissões. Vocês sabem do que a gente tá falando. Quando é transmissão ao vivo, é tipo Faustão. Quem sabe faz ao vivo. A gente tava tentando fazer, né? Mas tava difícil. José, se apresente aí pra galera, por favor. Quem é você? Bom, vamos lá. Já falou, né? José Antônio Campos Jardim. Esse é meu nome, ecologicamente correto, né? Uhum. Trabalho com um projeto social, já tenho Ó, Isaac, treta. Da treta. Já tenho uns 25 anos, né? Que trabalho com projeto social. Dentro, o W entrou também. Valeu, W Londrina. Já tenho uns 25 anos que trabalho com projeto social, já desenvolvi um projeto até com o W, um dos meus incentivadores. Serginho também é outro, um dos incentivadores que fizemos trabalho juntos. Mais no norte do Paraná, e sempre desenvolvi trabalho em Curitiba. Hoje resido em Curitiba, mas fiz muito trabalho na região. Com o Serginho nós tivemos uma revista, né, um projeto que está até hoje na gaveta, foram 2 edições, e continua na gaveta, também com essa ideia de dar protagonismo, né, à periferia, à favela, e com recorte de público, né, ao jovem negro e à mulher. E fazem 4 anos que eu moro na cidade de Curitiba, continuo com esse trabalho dentro das periferias, com esse recorte, até uma vez que é o recorte da nossa própria instituição, da Central Única das Favelas. Me formei em teologia, estou finalizando especialização em psicopedagogia clínica e institucional, sou técnico em dependência química, me formei em psicologia também, e sempre venho desenvolvendo trabalho dentro das favelas e também discutindo alguns temas, entre eles a questão do racismo, o protagonismo do jovem negro e todo o abismo social que existe em torno do preto, né? Sim. E dessa toda essa conjuntura que se vem se desenhando a partir de alguns anos para cá. Mas, enfim, nasci no norte do Paraná, me criei praticamente no norte do Paraná, e, como falei, 2 formações, e de lá para cá sempre tenho trabalhado ou buscado trabalhar dentro desses territórios com este público em especial. Ah, tá. Só esse o currículo, viu, gente? Vocês pegaram aí, né? É básico. Não vou nem inventar de repetir, porque senão a gente fala tudo errado. Mas, como vocês viram, o Zé tem experiência nessa área e mais do que isso, né? É um dos pretos e tá aqui com propriedade para falar do que é viver na pele, do que é vivenciar essas questões, do que a gente vai abordar aqui hoje. Então, para começar, eu tenho uma pergunta que eu acho que é a pergunta de todo branco, seja ele um branco mais esperto, seja um branco mais imbecil. Desculpem o termo, mas existe diferença? Qual é o certo? Preto? É negro? Existe essa diferença? Para você é indiferente? O que você acha sobre isso? Existe toda uma configuração, uma analogia de palavra, de contextualização, mas o que a gente não pode deixar de sempre estar buscando para esmiuçar os temas ou buscar trabalhar os temas da melhor forma correta possível, são os contextos históricos, né? De todo o processo
você como formada na área de letras vai saber o tanto, né, que as fonéticas elas vêm se desconfigurando e mudando e criando, né, a partir de toda a situação. É dito, né, a gente vê e pesquisa que negro tem a relação com o navio negreiro, né, tem todo Sim. uma conjuntura dentro da palavra, como em outras palavras, é, é uma coisa até interessante, né? Depois de uns tempos para cá que eu venho discutindo isso, e falando, e estudando, né, muito mais, eu caí na real e fui pesquisar o meu registro de nascimento. Eu tenho 46 anos e poucas vezes eu pego o registro de nascimento, ou poucas vezes eu peguei ele na mão, né? E Aham. eu me veio a curiosidade para saber o que estava escrito. E eu fui lá, e está escrito Moreno. Hum. Entendeu? E pelo que eu fui pesquisar, parece que não era muito comum, né? Por a palavra moreno, né? O que é moreno, né? Entendeu? Então, assim, cria-se, né? Eu estou querendo chegar aqui a uma conclusão, uma ideia, que cria-se várias terminologias e o certo mesmo é preto, né? Eu sou preto. Sim. Então assim, o que eu vejo e o que eu entendo é que a terminologia mais correta, né, perdão, dentro do contexto histórico de todo o processo, é preto. Sim. Eu vejo que as pessoas em si, os brancos, assim, muitas vezes têm esse medo de falar preto, como se fosse, tipo, fala branco, que é uma cor, mas daí na hora de falar o preto, fica assim, ai, fala ou não fala? Então, preto, preto, branco, branco. Se existe o branco, por que não usar a nomenclatura preta, né? Óbvio, Uhum. né, que até uma vez eu já te questionei, eu vejo que muitas vezes muitos pretos ainda usam a nomenclatura negro, né? Apesar de Uhum. toda essa questão da etimologia da palavra, dessa questão de falar assim, ah, olha, existe essa origem que não é legal por causa disso, daquilo que você já explicou, mas fica um alerta aí, na dúvida, gente, já está explicado, várias pessoas têm explicado, inclusive o Babu, né, no Big Brother chegou a explicar isso, que todo mundo fala, ah, é um programa assim, muito massa, muito comum, mas ali a gente viu que ele deu vários ensinamentos e o quão importante é dar a voz para vocês mesmo, para que vocês falem o que, que vocês acham, o que, que vocês pensam, por que disso, por que daquilo, por que, que não é assim, por que, que não é assado, né? Enfim. Então, preto, viu, gente? Preto e não tem nada de errado nisso. Vamos adaptar, né? Então, se eu falar alguma vez aqui é porque tá meio ainda na cabeça. Que fica no nosso inconsciente e, ao Sim. mesmo tempo, no consciente, né? Daí, dentro da Uhum. questão da psicologia, já, né? Falando mais na questão, tá no nosso latente, né? Tá na nossa situação, né? De fala, né? Na nossa situação de Sim, convívio, entendeu? E aí a gente acaba soltando e falando, né? sim. Ô Zé, eu li uma vez no seu Instagram, gente, quem não segue ainda o Zé, vai e siga ele no Instagram, nas redes sociais, ele tem vários textos publicados em várias já colunas e jornais também, então tem bastante material legal. Uma vez você postou assim, a questão da violência contra negros é uma das mais delicadas e dolorosas fraturas sociais. Aí eu gostaria que você explicasse isso, né? Por que que você escreveu isso? Assim, eu sei um porquê, mas eu quero ouvir de você, né? Você andou fuçando nas minhas redes, né? Você Ah, andou gente, cavucando, né? como diz o Carlos, eu sou meio stalker. É, quando a gente começa, né, a pesquisar e falar e andar em alguns territórios e falar sobre isso, a gente começa a configurar algumas frases, né, ou por vivência, né, por prática, quando adolescente, quando criança, né, quando jovem, a gente vive isso na pele, ao ser abordado 2, 3 vezes pela polícia e não saber o porquê. E eu tô terminando de fazer, né, de escrever o meu livro, e algumas partes aí eu falo isso, né? E além de abordar, a polícia sabia, né, que a gente estava vindo da escola. Então, assim, quais são as chances de um adolescente vindo da escola estar carregando alguma coisa, uma vez que Sim, ele tem todo esse processo de ir para a escola, de estar buscando a escolarização. Entendeu? Então, além de todo o processo,
eu vi várias vezes e também presenciei e passei pela situação de ter os materiais jogados ao chão. Ou seja, depois de toda geral, tirava-se a bolsa, e era aquelas bolsas da Positivo, do café Uhum. Damasco, né? Que a gente juntava vários pacotinhos de café, os nossos pais, e trocavam numa bolsa ou trocavam numa caneca. Aí eles abriam e jogavam. E isso gera uma fratura emocional, um sentimento de dor, de impotência. Então, hoje, adulto, eu entendo como uma fratura e geralmente eu coloco ali uma fratura e uma fratura exposta, Uhum. porque constantemente ou ver outros jovens passar pela situação, ou simplesmente a gente vivenciar alguns episódios, a gente relembra isso, relembra essa fratura e fica exposta, entendeu? Sim. Talvez um dia isso sare, né? Um dia a gente consiga superar isso, que eu acho difícil, entendeu? Mas o termo eu uso em relação nesse episódio, usei uma ilustração para ficar mais claro, mas é dentro disso aí, como outras situações que a gente vivenciou e vivencia nos dias de hoje, Uhum. aí a gente tem essas fraturas expostas, né? São dois termos muito comuns nas minhas falas, até eu acho que foi no DW, né? Brasil, Sim, jornal um dos sites, alemão. eu falei um pouco sobre isso aí, deu que são coisas que fica latente. O abismo social, né, que existe entre o negro, né, o preto e o asfalto, né, tem um abismo social muito grande, né, e dentro desse abismo, né, muitas coisas ali existem, né, que precisam ser tratadas e posicionadas de outras formas, e as fraturas sociais, né, que a gente carrega ao longo dos anos, né. Usei um exemplo aqui, mas são várias, né. Recentemente, eu estava no despachante, né, para fazer o, ali o processo de documentação do meu carro. Aí sentado esperando, cheguei, o pessoal estava atendendo o outro, a moça pegou e falou: senta, já nós vamos atender você. E fiquei ali, e a outra se desocupou, e chegou uma outra pessoa e ela foi atender a outra, entendeu? Aí ela virou para mim, eu questionei por que foi atender a outra pessoa, né? Aí ela falou Uhum. que ia atender a outra porque a outra tinha chego e tal, e não sabia que eu ia tratar com meus documentos. Ou seja, o preto ele adentra um espaço, né, para transferir um carro, as pessoas não vê dessa forma. Eu Sim. estava ali para fazer qualquer outra coisa, né? Até como um pedinte, podia Um ser pedinte, menos. um É, delivery, qualquer coisa. isso. Aí outro episódio recente foi que eu estava trocando o isso-filme do carro, ou pondo o isso-filme no carro. Aí o cara vai conversando, né? Ele virou para mim e falou: você faz o quê? Aí eu falei: depende do dia e da hora, né? Tem dia que eu estou Uhum. trabalhando, mexendo com projeto social, tem dia que eu sou psicólogo e tal. E nessa fala ele virou assim: psicólogo? Ah, você não tem cara de psicólogo. Aí eu falei: não, eu tenho cara do quê? Ele falou: não, você tem cara de pessoas que trabalham em fábrica, trabalham no pesado, entendeu? Então, assim, geralmente existe um padrão, um padrão de estereotipos de pessoas, né? De trabalho, de associação de trabalho. Então, essas são as fraturas sociais que a gente tem que conviver diariamente, né? Que a gente é contestado diariamente e vivencia diariamente. É. Essa questão de cara, né, de estereotipar é bem comum, né? A gente faz isso bastante, né? Ainda mais o branco, né? Que é o que comete mais esse racismo mesmo. Até eu escrevi uma vez um texto bem antigo, eu não lembro exatamente qual foi o episódio, mas eu falei sobre bandido tem cara, né? Eu escrevi um texto sobre isso, que a questão de como as pessoas, né, colocam, elas nem percebem, é algo que talvez esteja no inconsciente, ou talvez até esteja no consciente, você pode dizer melhor sobre isso, mas quantas vezes uma pessoa não foi lá e vinha contrária a você e você atravessou a rua, quantas vezes você não teve de ser seguido numa loja, quantas vezes não aconteceu isso de te questionar qual é a profissão,
E muitas vezes as pessoas, né, os brancos, tendem a fechar os olhos para isso e achar que é o tal do mimimi. Outra coisa que eu também já abordei e a gente vê muito aí rolando as tretas na internet, né? Ainda mais no Twitter, que é a terra sem lei. Mas, falando nessa questão aí que você falou de mexer com o emocional, eu até coloquei uma pergunta aqui. Eu vejo assim que muitos pais, principalmente, eu não sou mãe, não sei o que é isso na pele, então talvez eu vou falar, as pessoas vão falar assim, não tem propriedade para falar. Mas questionando o lado agora dos pais e das mães ao explicar para os filhos. Seja para o filho, olha lá, a mãe e o pai que é preto, tem o filho preto. Seja a mãe que é branca e o pai é preto e o filho é branco ou preto. Enfim, independente de qual seja a característica, e até de branco para branco. Muitas vezes eu vejo que tem pais que falam, eu não vou tratar isso com o meu filho agora, porque isso é algo muito sério, é algo muito difícil de lidar, isso é para quando ele estiver mais maduro, mais, né, mais capaz de entendimento e tal. E eu tenho uma posição um pouco contrária, porque eu vejo que a criança que é preta, não vai ter muito esse filtro quando ela é pequena. Qual é a tua visão sobre isso? Você como psicólogo mesmo, assim, né, que estudou a área, aí, existe uma idade para tratar isso com a criança ou isso tem que ser trabalhado já que é uma realidade? A criança varia, né? Assim, tem crianças que ganham que têm uma sensibilidade, uma facilidade muito mais cedo de conversar, de entender coisas ou de perguntar sobre coisas. Tem crianças que ficam um pouco mais tardia, né? Sim. Cada indivíduo é um indivíduo e a partir daí o Edson do Parolinha entrou. Fiz uma live esse dia com ele, foi boa. Esse Aí, Edson também sigam o Edson aí, gente. Isso é aí firme. o que eu sempre digo? Assim, que o responsável é que vai sentir esse momento, entendeu? Uhum. Se sentir que é o momento de começar a trabalhar isso, entendeu? Então, eu acredito que quanto mais cedo tudo, né? Não estou falando só do racismo agora, começar a trabalhar e fortalecer no sentido de conhecimento para que ele Uhum. saiba da onde, né? A, a, os seus avós, os seus parentes, né? Da Sim. onde vieram, então para onde estão indo e qual é a realidade, porque ao adentrar o asfalto, ele vai vivenciar situações, entendeu? E quanto mais preparado para poder se autodefender mesmo, né? Sim. Ter argumentos, Impor, né? talvez. Isso. E tanto juridicamente, né? Saber Uhum. falar, ó, você está infringindo o que é de direito, o que é meu direito. A partir do momento que você está infringindo isso, você começa a entrar num espaço, e isso é crime. Então, você está adentrando numa realidade e isso é crime. Você não pode, eu tenho os direitos, eu vou denunciar, eu vou correr atrás, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então, eu acredito nesse processo, nesse caminho, entendeu? De ver, Sim. a sentir, né? E quem, como você falou, você não é mãe e tal, eu também não sou pai, mas quando sentir, né, que a pessoa, que esse indivíduo, ele está pronto já para começar a discutir algumas coisas, para começar a ter acesso a alguns conhecimentos, aí é hora de se discutir e quanto mais cedo, né, melhor é. Porque todo mundo sabe, né, que todo indivíduo, né, ele tem a fase da fase do bebê, do engatinhar e etc., a fase da criança, adolescência, pré-adolescência, Uhum. juventude, fase adulta, fase idosa, tem todas essas fases, né? Então, eu vi uma live esses dias que o rapaz falou assim, era bom, né, anos atrás, ou épocas atrás, que era só criança e adulto. Eu não era subdividido as fases, né, do indivíduo. Eu era criança ou era adulto. Chegou uma determinada idade, já ia fazer algumas coisinhas dentro de casa, né? Já estava ali Uhum. ajudando, auxiliando, entendeu? Então, mas também é bom
que foram divididos para entender o ser humano, entender cada um dentro da sua particularidade, e o conhecimento nunca ele é demais, né? Sim. Eu digo, se eu pudesse voltar atrás, eu não queria dinheiro, não queria nada, eu queria estudar mais, queria conhecer mais, entendeu? E, e isso, né, vem também de família, e nós temos uma família, eu tenho uma família que não é dada aos estudos, né, que não é dada à Sim. leitura, entendeu? Então, minha mãe até hoje, ela não sabe, se você for discutir ou conversar com ela sobre o que é racismo, ela não vai saber. E muitas vezes ela sofreu racismo, né? Muitas vezes ela vivenciou isso, entendeu? E ela não sabe, ela é negra, entendeu? E ela não sabe, você vai conversar com ela não sabe o que é isso. E viveu trancafiada nas casas da patroa, prestando serviço, limpando a casa, e, e tem algumas já pessoas adultas hoje que tem ela como mãe, que é a mãe preta. Entendeu? Hum, entendi. Ela tem algumas pessoas que conversam com ela, que mandam mensagem para ela, que quer saber como ela está, porque ela passou o tempo cuidando dos filhos dessas senhoras, enquanto a Sim. gente ficava na rua, e por questões de sobrevivência mesmo, né, para ganhar dinheiro para poder pagar as contas e pôr comida na mesa. Entendeu? Então, quanto mais conhecimento, mais libertos seremos, né? Eu Sim, acredito sim. dessa forma. É, eu acho, até a Elaine colocou aí, ó, eu precisei, a Elaine é preta, o filho, eu acredito que já entra no preto também, ela que poderia dizer melhor, ele que vai dizer isso também, mas ela falou, ó, eu precisei conversar com meu filho de 4 anos, eu sou preto, o amiguinho disse que não queria. Então, olha pra você ver, um dos casos assim, mais complexos que eu já vivenciei, que acompanhei e conversei, foi de uma criança de 10, 12 anos, que na escola, né, ela foi constantemente abordada, né, chamada de macaco, de preto pedido e etc. E um dia a mãe chegou e esse menino estava numa bacia com quiboa e, e jogando, né, colocou quiboa na água e estava jogando. Porque ele ouviu, né, nas conversas lá de casa ali, que quiboa ela clareia a roupa, né? Ela deixava a roupa mais branca. Ele associou isso e devido a todo o processo de racismo vexatório, de perseguição que ele estava vivenciando, ele fez essa associação. Entendeu? Então, de 9 a 10 anos, né? Sim. E se tivesse uma instrução, né, ali ele já saberia como lidar, ou onde recorrer, ou recorrer à própria mãe para ela recorrer aos responsáveis dessa escola, que tem que tomar uma posição, né, tem que começar a discutir isso. Então, assim, o conhecimento, como eu disse, né, ele nunca é demais. Então, quanto mais a gente tiver Liberta, acesso né? ao conhecimento, mais instruído nós teremos, mais de facilidade a gente vai conseguir lidar com a situação a hora que a gente adentra o asfalto. É uma questão, eu acho que de formação da identidade mesmo, né? Você saber quem você é, você realmente saber se defender. Quando o outro vem falar uma coisa que nem eu lia o comentário da Elaine, mas estava pela metade, ela complementa falando. Eu precisei conversar com meu filho de 4 anos, eu sou preto e o amiguinho disse que não queria brincar mais com ele, por ele ser marrom. Ele disse que as pessoas marrons são ruins. E quando eu fiz essa pergunta para você, é justamente por isso. A gente sabe que há vários testes. As pessoas que estão aqui vendo a live com certeza já viram aquela experiência de colocar um boneco preto, colocar um boneco branco e as crianças terem que serem questionadas sobre um deles roubou, quem foi? Daí apontava, a maioria delas apontava para o bebê preto. Ah, entre outras questões que tudo indicava que a criança preta era ruim e a branca era boa. E isso vinham comentários desde crianças pretas até de crianças brancas. Mas havia exceções de crianças pretas que já falavam: eu não sei qual que é, como que eu vou saber qual que é o bom, né? Porque já foram educados e criados com essa ideia, acho que de identidade e de realmente não ficar apontando as individualidades das pessoas, as falsas, né?
quais os seus estereótipos que existem. Então, assim, por isso que eu questionei, pelo fato de eu acho que quanto antes, isso é uma opinião, óbvio, né? Cada um que eduque o seu, mas em questão de fortalecer como identidade, eu acho que o quanto antes isso for sendo trabalhado, até como criação de respeito, principalmente para a criança preta, né? Eu acho que é uma forma de fortalecer ela porque ela vai enfrentar, porque infelizmente eu acredito que vai, né? Até a questão psicológica, né? Aí adentra-se até ao quesito psicológico, né? A poder a lidar com isso, a poder a começar a ter todo o processo dessa identidade, como você falou, né? E Uhum, eu acredito que aí também inclui também todo a elaboração do contexto histórico, né? Entendeu? sim. Então, a gente sempre, quando tem adentrado as favelas, a gente tem feito assim, um bate-papo com as pessoas, que é o Fala Favela. E geralmente, antes, nos bastidores ali, rola muita conversa antes de você ir para o questionamento. Sim. E sempre estou perguntando para o pessoal, né, que a gente acaba andando na favela e a gente se depara com várias igrejas. Aí a Sim. gente pega, quando se depara com as situações adversas, etc., tal, que a gente já vê no cotidiano, a ausência de política pública, mas a gente vê, assim, constantemente, né, as igrejas vai se esbarrando por uma e por outra. Aí eu sempre questiono, fala onde é que está o terreiro, né? Onde é que Uhum, está o terreiro daqui? Eu quero conversar com o pessoal do terreiro. Aí não se tem, né? Não, mas estava, tinha, não tem mais e tal. E aí a gente começa a voltar todo um contexto e começa a perguntar, né? Mas e a questão do negro, a identidade e tal? Começa a fazer uma uhum, releitura e a gente se depara que não há essa totalidade de informação para saber da onde viemos, né? Viu? Todo o uhum. processo de escravização do negro. Aí você começa a conversar com os adolescentes e tal, é, alguns sabem, né? Outros coisas pinceladas, entendeu? Aí você vê que o sofrimento ele é coletivo. Sim. Ele, eles compartilham de um mesmo sofrimento, de uma mesma dor, de ter que entrar nos determinados territórios e levar geral da polícia, de ser perseguido dentro do mercado por segurança, e o tanto que isso traz um transtorno psicológico para o indivíduo. E eu acredito que todo o contexto histórico, toda a contextualização histórica para esse indivíduo, para ele entender esse processo identitário, faz com que ele tenha uma resiliência no dado momento, para que ele Sim. consiga adentrar os territórios e também consiga ter uma qualidade é, de saúde mental, Uhum. entendeu? Porque senão a gente vai continuar reproduzindo, 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 e a gente não está contabilizando as percas no que se diz respeito à saúde mental desse indivíduo. E uma das formas da gente entender desses jovens entender todo esse processo e ter uma resiliência é fazendo essa contextualização histórica de todo o processo Sim. de escravização, de todo o processo da onde nós estamos e por que nós estamos aqui, quais foram as conquistas já realizadas, entendeu? E quem foram essas pessoas que morreram, né? Que, que, Uhum. que vivenciou grandes dificuldades para que hoje a gente possa adentrar mais um pouco a alguns espaços e continuar adentrando aos espaços. Eu acho que aí entra até a questão da representatividade, né? Se a gente for pensar para mais agora, você trata da questão histórica e qual é a importância de valorizar esses potenciais, né, as coisas boas que tiveram em relação às pessoas pretas e saber da história a parte que esse povo todo sofreu para hoje vocês terem um pouco de espaço, que ainda está longe, né, do que seria o ideal, mas esses poucos avanços que se tem é porque é necessário que tenha diálogo, é necessário que aponte, é necessário que discuta o que tem acontecido ao longo dos tempos, né? Digamos assim. Alô, Zé, tá me ouvindo? Travou aí? Deu algum problema na sua internet, não tô te ouvindo. Não, tá me ouvindo?
Oi? Voltou, Ah, voltou. entendeu? Então, como eu estava dizendo, todo o processo de contextualização Uhum, e a discussão do momento atual. Entendeu? uhum, Isso não tem como, né? Não tem como fazer essa subdivisão ou partir de uma análise do meio para frente e, e sonegar todo esse contexto histórico que de fato reforça a presença desse indivíduo, e, em todos os sentidos. E com isso, a partir do reforço, ele entende, ou passa a entender, a necessidade de ocupar espaços. Que uma vez que boa parte dessas falas, uma vez que boa parte de todos esses processos, ela é terceirizada na grande maioria para a ciência. Então, a academia, eu não tenho nada contra isso, né? Eu acho que a gente já teve algumas falas sobre isso, né? A gente já conversou muito sobre isso. sim. Que a ciência, que todo indivíduo, ele é livre para produzir, ele é livre para discutir, ele é livre para fazer o labor, né? Tecer a teoria, entendeu? Porém, ele pode falar sobre. E só que o problema é que muitos querem ocupar o lugar. Entendeu? Essa que é a grande complicação. E esse lugar de fala não se ocupa, a não ser pelo preto. Entendeu? Toda a ciência, toda a contextualização, todo esse processo teórico, ele complementa para que esse indivíduo tenha Uhum. conteúdo para registro histórico e também para adentrar outros espaços. Entendeu? Então, a dificuldade ela acaba sendo a mesma para vários setores da sociedade, né? Então, Sim. a exemplo, né? Pega-se uma mulher negra, preta, formada em determinada área, e um homem branco ou uma mulher branca no mesmo cargo. Assim, geralmente, a mulher preta ganha menos. Entendeu? Sim. Por quê? Subentende-se que os dois indivíduos ocupando o espaço, a cor branca é a cor do processo de conquista, é a cor de vitória, é a cor de. E o preto é a cor da derrota, é a cor do que é ruim. Entendeu? Então, faz essa subdivisão, mesmo ocupando o espaço. Então, ah, tem que haver uma amplitude dessa discussão que foi criada, né, a partir de ocupar o lugar de fala do indivíduo e também ocupar esse lugar da remuneração ou do próprio reconhecimento desse indivíduo. Sim. Então, destoa, né? Ela continua se destoando, né? Quando a gente pensa e começa a subentender e a ver mais de perto isso, né? Quando a gente para e começa a olhar e falar, cadê os pretos da TV, né? Onde é que estão, né? É uma coisa, se você for pensar, é tão recente começar, por exemplo, as princesas de Disney. Eu não sou tantas mais velhas assim, eu tenho 30 anos. Na época que eu brincava de boneca que eu amava Barbies, não tinha Barbies pretas. Uhum, Nenhuma de boneca bebê, preta assim, de, né, bebezão, assim, imitação de criança. Foi quando a Carol nasceu. Minha irmã mais nova tem 7 anos mais nova que eu. Então precisou aí, anos do quê? 98, 99, que começou a surgir isso. Então, né, se for pensar, é super recente, né? A gente vê isso nos próprios desenhos, nos personagens. E às vezes as pessoas podem questionar isso, achar um pouco bobo, né? Mas como isso é importante para a criança que está vendo, para ela entender que ela está sendo reconhecida ali, né? Ela se reconhece ali. não, isso é muito louco, né? Quando a gente começa a datar tempo, né? O professor Enio, Uhum. o professor o Enio Olha, foi o aí, né? É orientador, a né? memória. É orientador, né? Orientador. Isso. Do meu TCC em teologia. Oh, É, assim, quando a gente começa a datar,
tempos, né, quando a gente começa a observar a ordem cronológica, a gente vê que os episódios são recentes, né? A gente vê Uhum. uma longevidade de situações, né? No entanto, a gente vê que não mudou muita coisa. Quando você fala Foram assim, pouquíssimos os avanços. Não, eu tenho plena clareza disso. Eu tô falando isso do pouco que eu consegui ver, que é muito pouco ainda. uhum, Eu falo assim, é super recente. e é assustador ao mesmo tempo, né? Assusta, né? Que a gente pega, nós estamos falando de 54% da população, nós não Sim, estamos falando de uma minoria, né? E mesmo que fosse a minoria, são seres humanos de direito, que a Constituição lhe dá esse direito, entendeu? Então, uhum. e quando a gente vê, né, a gente começa a ver, pô, 54% da população, né? As pessoas estão formando, essas pessoas estão formando, essas pessoas estão progredindo, porém, elas continuam sendo invisibilizadas. São invisibilizadas. Exatamente. Ô Zé, eu acho que aí entra até aquela questão, né, que tem uns benditos que parece que ainda não entrou na cabeça ainda tal, por exemplo, das cotas, que lógico, né, é só um pequeno passo, não deve parar por aí, né, mas assim, já é alguma forma de inserção e que foi possível ver isso nas universidades um pouco mais claramente, se a gente for olhar antes de existir isso. Assim como para outros, talvez uma cota num trabalho, enfim. O que você acha a respeito disso até? Até legal você falar sobre isso. Não, assim, tudo que venha complementar, entendeu? E buscar amenizar essa fratura social é Sim, louvável. Assim, eu vejo grandes debates, né? Vejo pessoas debatendo, né? Que não pode, que todo indivíduo tem capacidade. dependência. Eu acredito Eu na também. capacidade. Mas para ele estar capacitado, tem que haver oportunidade. Entendeu? Ah, Então, isso é oportunidade lá de trás, né? A eu volto base. a dizer, nós não podemos discutir ou fazer análise de discussões do meio para frente. Entendeu? Então, Uhum. o indivíduo ele chega aos seus 18, 19, 20 e poucos anos para adentrar a universidade. Aí vamos ver o contexto histórico da escolarização. Qual é a qualidade dessa escola, né? Qual é a qualidade desse ensino, né? Qual é a Sim. qualidade do próprio indivíduo, de alimentação e etc, etc, entendeu? Então, assim, para haver essa qualidade, tem que haver oportunidade. A gente sabe que não há oportunidades, né, que essas oportunidades não é tão abastadas assim na base da pirâmide. Você foi professora no Brasil, você pode dizer com mais propriedade como é que esses territórios, né? O território da Sim. escolarização do indivíduo, entendeu? Então, assim, há uma discrepância do, do jovem de classe média alta que ele é preparado para adentrar a universidade. Ele é preparado, a escola dá essa base para ele. Não estou dizendo que não tem essa base, que não tem esse conteúdo, mas são tantas mazelas sociais que estão ao entorno desse indivíduo que eu acho que eu li alguma coisa do Preto Zezé, que chegou uma determinada idade que ele teve que abrir mão para poder trabalhar. Entendeu? Então, Eu vi muitos ele falando jovens sobre isso numa live também. então, ele tem que abrir mão para poder trabalhar. Isso acontece com centenas de milhares de jovens que vão abrir mão do estudo para poder trabalhar, para complementar a renda. Entendeu? Então, eu fui um desses. Eu abandonei os estudos e fui colher café, Sim. fui colher algodão, fui carpir soja, para complementar a renda. Entendeu? Então, eu voltei a estudar acho que com 28 anos. Porque eu fui entregar currículo, daí todo lugar eles pediam, na época, o segundo grau. Tem o segundo Sim. grau? Meu, se não tinha, o currículo ia para o final da fila.
Aí eu corri, falei, não, tem que terminar isso, e voltei para dentro da sala de aula e atropelei, e me tornei um analfabeto funcional, deu, Uhum. por questões de sobrevivência. Eu até então trabalhei um determinado tempo na lavoura, na roça, e vi que depois não dava mais. Foi diminuindo, principalmente as lavouras de café ao entorno da cidade de Cambé, onde a gente morava. Foram diminuindo o café, foi diminuindo o... Porque o estado do Paraná, ele é fracionado, né? Entre o intervalo de uma cultura de colheita e outra, mas ele é de monocultura. Nós temos a fração de culturas de colheita, que é o milho, o soja, né? Não, o milho e o trigo, porém é monocultura. O que se planta aqui é o soja. Então, nós temos muitas plantações de soja. E antes disso era o café. Então nós tivemos o ciclo Aham. do. É tanto que algumas cidades elas são reconhecidas, eu acho que, se eu não me engano, Londrina, né? Tem na Sim. Fronteira, tem um ramo de café, Cambé tem um grão de café, entendeu? Então tem uma relação disso, que era o ouro, né? Sim, sim. Das regiões. E é monocultura. São culturas ali. E da geada de 74, praticamente o café foi devastado. Né? Quem plantava café começou a arrancar e migrou para outros tipos de plantação. Ao fim, hoje nós temos a soja, né? Se planta muita soja no estado do Sim. Paraná. E com isso também há uma imigração é, do, é, é, do rural, o êxodo rural. Aí tem o êxodo rural, que a gente tem uma crescente aí das favelas do estado a partir do êxodo rural, das geadas de 74. E quem Sim. imigra para a capital, ou para os grandes centros, né? E já não tem mais essa mão de obra lá, não tem mais esse trabalho lá. E automaticamente é um inchaço, né? As empresas, eu não me lembro ao certo por que começou da noite para o dia pedir o segundo grau, mas também não estudei para saber o que é, por quê, mas eu lembro que assim, todos os nossos amigos eles iam entregar currículo e já se pedia esse segundo grau. Então, quem tinha o segundo grau saía na frente. Eu falei, eu tenho Aham. que ter o segundo grau. Onde é que eu vou achar esse negócio? Fui na escola, só você tem que estudar. Só que estudar como, né? Você ia lá e colava de conversava com o professor, entregava um Tirar trabalho nota. e tirava a nota. Ficava ali na média. Gente. A régua nunca subia, né? E o objetivo, o que é interessante aqui a gente pensar, que o objetivo não era adentrar a universidade. O objetivo Uhum. era o diploma ali, o que me identificava, que eu passei por ali, tirei o segundo grau, e agora eu estava apto a pegar um emprego. Sim. Então, esse era o objetivo. Daí depois, com 30 e poucos anos, que eu fui descobrir que eu poderia fazer ou cursar o nível superior, que E que foi a não tinha teologia. idade, né? Que você podia E, fazer depois a qualquer momento. eu me assustei na teologia, que quando eu fui fazer teologia, né, eu descobri ali que eu era um analfabeto funcional. Entendeu? Porque, primeiro, que eu fiquei em último no vestibular, né? Uhum. Redação, e não é só porque é teologia, mas tem ali as perguntas, tem a redação, tem algumas coisas ali que não diferem do vestibular comum ou do vestibular de outras universidades. E quando eu entreguei o meu primeiro trabalho, o professor entregou de todo mundo. Era um trabalho, era para fazer um texto de 3 páginas de teologia sistemática um, que é toda aquela contextualização filosófica e tal, de discussão Aham. de teologia. E eu fiz o trabalho, eu fiz o trabalho à mão, porque eu não sabia que existia computador, entendeu? E fiz tudo aquele trem, fui lá, entreguei. Aí o cara, não, você tem que digitar isso aqui e tal. Aí quem digitou foi a Luciana, digitou tudo certinho, imprimiu, levei, entreguei. Aí falou, vou receber, mas tem que ter capa, tem que estar nas normas da BNT, né? Eu falei, o que Uhum. seria isso, né? Norma de ABNT.
Aí entreguei, todo feliz, né? Que entreguei, daí depois ele entregou o trabalho de todo mundo e pediu para conversar comigo em particular. Quando eu cheguei lá, ele pegou e falou: Ó, eu tenho duas notícias. Eu falei: Tá. Ele não foi aquele, né, de uma ruim, né? Ele falou que só tinha duas notícias. Depois eu descobri que as duas eram ruins. Uma Que ruim e uma pior ainda. ele falou: Você não sabe ler e não sabe escrever. Aham. Você não sabe ler nem escrever, porque quando você lê um texto ou lê livros que eu passei, né, que é para poder conduzir o trabalho de vocês, que vocês escrevem baseado em cima de discussão de autores, aí quando eu fui ver aquilo, eu falei: Pô, ele falou: Você leu, mas interpretou, não sei de onde você tirou tudo isso, né? A sua Uhum. mente viajou. Tá ouvindo? Alô? Testando. Zé? Gente, essa internet hoje não está fácil. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô te Tá me ouvindo, ouvindo? mas tá caindo. Eu não sei se é minha internet. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo aí! Meu Deus do céu, essa internet hoje tá de brincadeira, viu, Zé? Fala pro Marinho não fazer mais essas coisas, por favor. Fala pra ele na próxima vez se comportar com esse negócio de hackear. Tem... Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá oscilando um pouco, mas galera, por favor, coloquem aí nos comentários caso vocês estão com algum problema, seja com a minha transmissão ou com a dele, tá? Mas agora eu tô te ouvindo. Amanhã ou depois eu tenho outra live, eu vou conferir. Que esse dia eu tive vários problemas também com a que eu tive com o Narciso. Pode ser a minha internet. Assim, eu não sei o que acontece, ou o lugar, alguma coisa. Não sei. Então, uma vez deu um problema em uma live minha com a transmissão com um cara que estava no Canadá, o Marcos. Até quem não viu essa live tá lá no canal, já fiz o merchan aqui. E deu problema na volta com aquele negócio de imagem. Eu consegui ouvir ele perfeitamente, mas a imagem não. Mas tá bom, agora voltou. Você quer terminar de concluir a ideia que você estava falando da faculdade? De que você não sabia escrever, não sabia ler? Não, então assim, eu fui só descobrir isso dentro da própria universidade, né? Que eu era um analfabeto funcional. E, e isso se dá a diversos fatores, né? Não há um só fator. Não é só, não tem como, é só eu me culpar, falar: ó, eu evadi da escola, eu não quis estudar mais, né? É uma questão assim, eu saí para poder trabalhar e aumentar a renda de casa, entendeu? Então a questão aí ela destoa, né? E a gente, voltando lá atrás, não dá para fazer uma análise do meio para frente. Uma análise ela Uhum, tem que ser feita do seu princípio ao meio e aonde ela está hoje, né? Então quais são a realidade do jovem preto, né? Ela não mudou hoje, entendeu? Ele continua evadindo para poder trabalhar e complementar a renda, entendeu? Das suas casas. E na sua grande maioria, esses jovens, eles moram dentro da favela,
Então, eu vi, né? Eu estava numa favela e eu vi um menino puxando o carrinho, né? Daí eu peguei, assim, dei uma piscada, olhei para o lado e vi outro. Daí eu fui conversar com a liderança comunitária. Falei, nossa, eu vi três jovens, né? Um menino novo puxando o carrinho. E são carrinhos pesados. Isso pode ter problema mais tarde. Aí o outro, um rapaz de uns 26 anos, virou: não, eu puxo carrinho desde os 10 anos de idade e nunca tive problema. Eu falei, mas vocês não estudam? Sim, como é que é? Falei, não, a gente não estuda, a gente desde cedo, meu pai cata papel e eu também cato papel. Aí eu falei, nossa, na minha época a gente evadiu e foi colher algodão, café. Hoje eles evadem e vão puxar carrinho. Naquela realidade, aquele contexto. Concluir. Aí, voltou. Voltou. Aí, tô te ouvindo agora, eu acho. Fala aí. Uhum. Então, como eu falei, não mudou nada, né? Então, o menino que evadia para ir colher café, hoje ele evade, assim, pelo menos no contexto que eu vi, né, dessa favela, Sim. ele está indo puxar carrinho para reciclar, né? Então, ainda continua se evadindo na busca do sustento, na complementação do sustento familiar. É. E daí as pessoas questionam, né, quando há uma fala de que é necessário incluir o povo preto, dar voz para eles, dar protagonismo. Então, galera, vamos pensar, né? A realidade das pessoas são diferentes, tem toda essa questão que você falou já, né, emocional, das feridas. Eu estou te ouvindo, cara. Então é algum BO com a minha internet. Deixa eu fazer uma pergunta. Racismo no Brasil, você acha que é algo velado? A professora Selma entrou ali. A professora Selma me deu aula por 4 anos. Reforço. Ah, que orgulho! 4 Teacher! anos de reforço no seminário. Ela É, deve ter orgulho da sua caminhada, você pode ter certeza. uma vez, acho que foi uma vez que eu fui da aula, ou participei da aula dela para direitos humanos numa determinada universidade. Foi gravado. Ela deve ter gravado até hoje essas aulas. Bom, repete a pergunta, por favor. Eu anotei só Então, eu até metade dela. repetiria, mas eu acabei de olhar o tempo, falta menos de 5 minutos para a live fechar do nada. Quer entrar de novo, riscar entrar de novo, ou você quer responder rapidinho? Não, entra pela sua lá, vamos ver se vai dar agora. Gente, então, ó, como a gente gosta de causar, a gente vai sair aqui, mas eu vou entrar pelo meu Instagram agora e chamar o Zé. Vocês voltem, vamos testar, porque agora tá cedo, aqui é 11h30 da noite, aqui, 11 da noite com uma criança. Tá? É engraçado, né? Vai entender, gente, é coisa do Instagram isso. Bom, eu vou fingir, Zé, que eu tô sendo convidada para uma entrevista com você, tá? Ah, Mas você que vai responder, tá? vai. Pode. Enfim, a pergunta que eu tinha feito para você é: você acha que o racismo, né, apesar da gente ter falado já na primeira parte aí, ainda é algo velado no Brasil? Com certeza. Com certeza. Explique, vai, atividade. Vamos treinar se você melhorou essa sua leitura aí que você falou que era ruim, que quem viu a primeira parte aí ouviu sua história. Por quê? Então, o termo, né, a terminologia, eu gosto muito, eu estudo muito a terminologia de palavras. Eu gosto de Uhum. ficar lendo o significado de palavras, por que elas surgem, né, e por que elas são utilizadas, né, por que elas são inseridas no contexto ou alteradas dentro do contexto das sociedades. É tanto que algumas palavras para nós aqui, Brasil,
e para vocês aí, o significado ele vai mudar. E dentro do próprio território brasileiro, algumas palavras, né, ou algumas gírias que é utilizada em alguns determinados locais, ele não se aplica ao outro, da mesma forma que se aplica a determinado estado ou localidade. Ele passa a ser velado nesse sentido, né, da palavra, né, de o que é velado, o que está velado, né, nesse contexto, né. Um exemplo, né, existe o crime, mas existe criminosos presos ou praticante desse crime, né? Então, quantos, né, que nós conhecemos que estão presos? Entenderam aí, gente? Os engraçados, então. Então, assim, passa a ser velado. Não, vamos se acertar aqui, não é isso. Desculpa, falei por querer, eu estava brincando, né? Cria-se diversas outras saídas que e não a saída prática da execução, né? De executar mesmo. Ou seja, eu pratiquei, eu tenho que ser punido por isso, né? Eu tenho que ser culpabilizado pelo ato. Entendeu? E aí é quando a gente amplia isso, quando a gente vai ampliando, entendeu? Então, quando eu volto lá atrás no início da nossa conversa, quando pegava, né, as nossas bolsas e jogava o material no chão, né, e a gente tinha que juntar tudo aquilo, e a gente não tinha para quem recorrer, né? A gente não podia recorrer, porque quando a gente tentava se impor ao dado momento, a opressão vinha. E ela vinha, consequentemente, não só no mesmo horário, no lugar, como em outros locais a gente constantemente passava a ser abordado. Entendeu? Então, ele é velado nesse sentido de que a gente tem muitos casos de racismo acontecendo a todo momento. Entendeu? O negro constantemente ele é perseguido. A cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil. Ou seja, a cada 23 minutos a gente teria que ter uma pessoa que comete esse crime preso. Já parou para pensar nisso? A cada 23 minutos. Só agora na nossa live já teriam 2. Então, era para ter 2 pessoas presas. Já prisão, né? A gente fala muito sobre essa questão de que está sendo assassinado o jovem negro, mas a gente olha lá para trás e não vê essas pessoas, né? Então, assim, faz essa contabilidade, a subdivisão do dia, entendeu? Então, se ao final do dia, a gente deveria ter um determinado número de pessoas presas por cometer assassinato contra um negro. Se foi legítima defesa, se foi briga de bar, se foi isso, se foi aquilo, não interessa. Aí a justiça vai julgar e determinar e vai ver se fica, se não fica, mas a lei, ela é clara, né? Assassinou, cadeia. Aí depois segue-se o trâmite legal, né? Então, assim, a cada 23 minutos. Então, a cada 23 minutos, a gente, supostamente... 50 pessoas por dia, né? Tipo... no mínimo, né? Assim, descontando 7 minutos aí de cada 23 para ficar mais fácil a conta. Já parou para pensar para fazer essa conta? Que a gente faz essa outra conta, né? E faz N discussão, né? De que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Então, a cada 23 minutos a gente teria que ter uma pessoa presa por cometer o assassinato. E a gente tem... Entendeu? Essas pessoas estão indo presas, essa é a discussão, né? Esse é o ponto. E por que não, né? Entendeu? Então, vela-se, né? Que o velar está de tapar os olhos. Aí existe o racismo no Brasil é velado ou não? Então, a gente, pela própria contextualização histórica do dado momento agora e da história, a gente chega a essa conclusão. Aí a gente não parte do princípio
do suposto teórico, né, da suposta academia, da ciência. Reforço e sempre digo e reafirmo, é válido a ciência, eu uso da ciência, né, em mais de uma área para fazer o que eu faço, porém, o lugar de fala, ele nunca, o lugar de ocupação, né, ele tem um dono, ele tem um dono desse lugar. E o lugar de fala, ele é amplo, né? Então, a ciência, as masturbações mental, literária, ela ganham vida, né? Ou e dá vida também a alguns acéfalos, né? Ela ganha e também dá vida a alguns acéfalos, entendeu? Mas Ou se dá. na prática, quando a gente começa a discutir e ver essa realidade, ele é estrutural, ele é velado, entendeu? Então, a fratura social, ela só aumenta, o abismo social, ele só aumenta, entendeu? Existe ganhos? Existe. Existe coisas, situações a comemorar? Sim, mas também a gente tem que rever essa realidade, porque a gente não vê a cada 23 minutos um jovem branco sendo assassinado. Uhum. As estatísticas, elas são muito claras, entendeu? Elas são objetivas. Então, é velado, né? A partir da contextualização histórica, a gente chega a uma resposta. E ele é velado. E o que tem de branco questionando segurança, problemas de segurança, sem viver na pele todas essas outras questões de ser parte desses números que você cita, que tem de gente reclamando que eu falo assim, é falta de olhar os números, porque realmente tem essa problemática, mas há tantas outras envolvidas neste contexto que as pessoas tendem a desconsiderar, não sei se por falta de conhecimento ou prefiro silenciar. Ou como é que é? Relativação? Como é que é o termo? Relatividade. Relatividade da situação. Eita, deu branco agora. Tô muito gringa, gente. Eu esqueci o termo. Essa situação é o mesmo que velado, né? Mas é aquela coisa de suavizar, né? Uhum. De tentar jogar a culpa aqui e ali e tal, e não parar e falar a culpa é de todos nós, Sim. da própria sociedade. Então, quando a sociedade reconhece uma cultura e não reconhece a outra, a culpa é da sociedade, né? Ela não está reconhecendo de forma coletiva. E por que não reconhece de forma coletiva? Isso é tão palpável e um tanto estranho que eu já procurei, né, e já discuti com vários pretos da cidade de Curitiba, que você encontra os resquícios da escravização do negro aqui, ele é latente, né? Mas não encontra os resquícios de quem os escravizou, Sim. entendeu? Não encontra documento, esses tipos de situações. Mas os resquícios, né, a construção da própria cidade, né, alguns pontos históricos, se encontra, né, tá na própria arquitetura, nos próprios modelo da cidade. E aí você não tem, né, essa questão palpável de discussão e documentação desse outro indivíduo que escravizou, entendeu? Então, e quando o subdivide, né, dá terra para todo mundo e não se dá terra ao negro, né? O É negro, fácil, né? Falar assim, aboliu a escravatura, não tem mais, vamos todo mundo ser feliz agora. Eles entendeu? consideram que as pessoas ficaram sem nenhum espaço, não tinha nem que comer, voltaram a trabalhar depois em troca do prato de comida, né? E que a gente sabe o quanto. Que não faz tanto tempo assim, né? A escravidão, se for vendo, acabou faz tanto tempo assim. Enquanto as pessoas não refletirem, não estudarem história, né? Não discutirem mesmo, ouvirem principalmente, eu acho que aí entra a escuta muito mais forte. É complicado mudar essas coisas, porque as pessoas estão, parece que, apegadas ao fato de querer ver o indivíduo isolado mesmo, né? Entra muito nesse quesito que você fala de coletividade dentro desse histórico, né? Uhum.
Ô, Zé, mas você Hum, falou esse negócio aí de europeu aí e tal, mas em Curitiba tem favela, Zé? favela tem, né? Favela tem, né? Gente, é uma pergunta irônica, tá? É, o Edson passou por aí, o Edson tem feito umas lives, né, discutido aí, eu até participei de uma dele, foi com o Edson Sim, do Parolim. Ele trabalha essa questão do Curitiba Invisível, né? Acho que é essa, se não me sim, engano, se não estiver errado. Aí, nessa contextualização, ele tem buscado mostrar esse outro lado da cidade. O que eu sempre digo, né, quando eu sou convidado a falar, ou coisa do tipo, ou palestra, ou própria entrevista, eu sempre digo o seguinte: não tem como a gente negar os avanços da cidade, né? Que seja de Curitiba, seja de uhum, outras cidades, né? Tem avanços, tem pontos bons, né? Tem o que se discutir tanto do lado dessa evolução, né? Que é uma cidade modelo, tanto para o Brasil como em outros países. Ela é uma cidade modelo, tem esse recorte. Mas também tem o recorte das favelas, né? E isso não sou eu que digo, né? Por fazer parte de uma instituição que tem como objetivo e foco trabalhar dentro das favelas. É o próprio IBGE, quando do IBGE o censo de 2010, quando ele vem e diz que Curitiba tem aproximadamente 150 e poucas mil pessoas vivendo dentro de bolsões de pobreza. O que muda aí é o que eles chamam de bolsão de pobreza, eu chamo de favela. Viu? E sim. quando a gente faz um recorte isso, quando ele faz um recorte em 2010, eu faço uma contextualização e a régua sobe. Para mim, a régua sobe, a Uhum, régua ela não vai cair. Então estamos aí 200 e poucas mil pessoas. Provavelmente sim, a gente ia ter essa essa linha de recorte se acontecesse o censo, né? Mas como não aconteceu, então a gente vai ficar aí discutindo ainda em cima de 2010 e subindo a régua, que não tem como abaixar essa régua. Entendeu? Então sim. nós temos sim esses territórios de as favelas, né? Umas maiores, e eu costumo dizer, eu tenho feito uma nova discussão agora, que a gente tem alguns complexos de favela. Como o complexo, o Morro do Alemão, o complexo do Hum, Alemão, né? É um complexo. Entendeu? Lá dentro tem várias favelas. Então, aqui, algumas regiões tem complexo. Você pegar a região do Icaraí, dentro, ao entorno, junto ali, você passa de uma favela para o outro no Icaraí, você vai, você não sabe, você passou do Icaraí e já está dentro da União. Então, isso é complexo. Quando você aglomera-se várias favelas juntas, você passa a ter complexo de favela. Entendeu? sim. Não é mais uma favela isolada. Entendeu? Então, na Tiradentes, mesmo pega a Tiradentes, descendo, acho que são 3 ou 4, são complexos. Então, é uma característica dos grandes centros. Entendeu? Isso é uma característica dos grandes centros. O diferencial de Curitiba é que a gente tem uma favela que está ao entorno mesmo. Isso tem o Edson Lau, ele tem um mapa, né? Até na nossa live ele colocou ele. Então dá para ver a configuração dessas favelas ao entorno. É nítido. E na Zona Sul tem um aumento maior dessas favelas. Mas é porque a extensão territorial do município ela foi urbanizada e ocupada de uns anos para cá. Então, Sim. são modelos já planejados, né? Que a gente fala aí da cidade industrial, já é um modelo planejado. Entendeu? E, por outro lado, tem algumas pessoas, alguns estudiosos da área da urbanização e até mesmo sociólogos, falam que o eixo de, viário da cidade, né, ele tem um limite. E realmente tem um limite. Eu estou no final do eixo viário do transporte público e da rápida, tanto rápida centro como rápida vindo. Que a rápida, o que é a rápida? É uma avenida que ela é projetada assim, para fluxo, o grande fluxo são 4 vias, para ida ela só vai mesmo, né? Ela não tem estacionamento, não tem nada, ela é de fluxo mesmo,
para fluir o Sim. trânsito. E eu estou entre a que vai e a que volta para a região sul, entendeu? Então, chegou ao final daqui, eu estou quase no final, moro quase no final, passou daqui já muda, né? O transporte público, é, o BRT, né? Esses ônibus maiores, ele chega até esse terminal. Dali para frente são os pequenos ônibus que ficam levando essas pessoas para dentro das periferias, para dentro da periferia, para dentro da própria favela. Entendeu? Então, E ele faz leva todo em esse partes, fluxo. né, Zé? Que nem você falou aquele dia, eu assisti uma parte já do seu protótipo já do Fala Favela, que acho que você já estava começando com a ideia, que tinha uma senhora que falava que tinha que subir não sei quantas quadras, uma rampa lá para poder chegar no ponto de ônibus. Daí eu fico me imaginando como que é para um idoso, né? Onde é aquela coisa, né? Favela é onde a política pública não está chegando, né? Isso. Eu sempre questiono essa questão do transporte público, que geralmente ele não percorre toda a favela, ele não faz esse translado dentro da favela, ele não tem uma linha dentro da favela. Ele tem um ponto final e um ponto que é o ponto final, que ao mesmo tempo é o ponto de embarque para toda aquela população daquele determinado local. Entendeu? E que ande o Ou o resto, local né? é, que seja local único ou local compartilhado, duas, três favelas uma ao lado da outra, entendeu? E tem pessoas, teve uma favela que eu estava conversando com o pessoal, eles andam até 30 minutos. Aí eu peguei e fiz um cálculo básico, né? Eu falei, mas se ela entra no serviço 7h30, que hora que ela levanta? Porque 30 minutos de caminhada, entendeu? Então a gente vai voltando, eles estavam levantando em torno de 5 horas da manhã. 5 Qualidade de e vida para quê? 10. Entendeu? Então não diferencia muito dos grandes centros, né? De Uhum. São Paulo. Então ela passa mais tempo dentro do ônibus, levando em conta o tempo de trabalho e fazendo todo o cálculo, do que ela passa ali 40 minutos, 1h20, 1h10, seja, ou 40 para ir e 40 para voltar, ela acaba passando mais tempo dentro do ônibus do que no emprego, né? Numa base de Sim. cálculo, né? A gente faz linha de recorte, base de cálculo. Então ela passa muito tempo dentro do ônibus. Isso somado ao mês, somado a semana ao mês, a gente Uhum. tem o tempo que essa pessoa... Mas por quê? Porque essa política pública, ela não tá, ela só chega ao primeiro acesso ali, né, à entrada. Ela não faz parte, né, ela não adentra de forma efetiva dentro dos territórios. Entendeu? Então, aí não há adequação, né? Também não há uma adequação para isso, né? Sim. Na grande maioria, ela só chega ali mesmo. E isso, a educação, a saúde, e vai se estendendo. As políticas públicas, ela chega até a porta da favela e não adentro da favela. Então, o indivíduo tem que sair dali para fazer acesso. E muitas vezes essa saída ela é distante, ela é cansativa. Aí nós estamos falando Sim. de uma cidade que, dependendo do dia, nós temos as 4 estações no mesmo dia. Então, frio, calor, chuva, sol. Então, imagina como vai se complicando para esse Sim. indivíduo. Mas voltando lá atrás, nós temos sim favela, não tem como negar, e quem discorda disso vai para o IBGE. Vai lá, não sou eu que estou Ou falando, é o vai lá, IBGE. né, na própria favela, tem. É que às vezes as pessoas pensam que é só aquela estrutura de morro, não conseguem entender o que é a estrutura da favela. E às vezes é porque a pessoa prefere elitizar mesmo e fingir que não tem. A maioria desses, né, muitas vezes Uhum. também nem tem uma Eu, situação super confortável e eu fala digo, por. uhum. Eu digo sempre assim, vai no IBGE, que está meio que no automático, né? Porque eu nunca fui Sim. questionado eu nunca fui questionado pelo favelado se existe favela. Eu Aham. sempre fui questionado pelo asfalto. E na grande Sim. maioria, pela academia. Uhum. Então, assim, e a academia, ela tem um quê, né, que só vale o que está escrito, né? Só vale o que Sim. foi chancelado por outros cientistas, né? Então Foi vai pro chancelado IBGE, né? é,
Então, beleza, eu geralmente falo, então, vai lá para o IBGE. O IBGE que está falando, não sou eu. É o censo que está falando, não sou eu. A única coisa Sim. que eu digo, eu sempre afirmo é que eu troco a terminologia. O que eles chamam de bolsão de pobreza, eu chamo de favela. Aí A acabou. pesquisa de campo às vezes é esquecida, né, Zé? Fica mais na pesquisa mais teórica e esquece a pesquisa de campo, porque bastava aí já ia ver, né? E daí Mas, já não está satisfeito. lógico, não É, estamos falando que são todos, há exceções, mas a gente sabe que é a e maior parte, né? como Reforçar. eu falei, eu reforço desde o início, quem for ver, pegar do meio para frente, antes de fazer uma análise, né, e sair disparando, é que Aham. ouça e veja inteiro. Que desde o começo eu estou dizendo que a academia, sim, ela contribui e muito. E temos bons teóricos discutindo a questão do racismo, nós temos bons teóricos discutindo, e parte dos avanços, ele vem a partir dessa ferramenta também que contribui para o direito da ocupação de espaço, do protagonismo, da discussão Uhum. científica. Então, nós temos grandes pessoas fazendo isso, viu? Pessoas de valor, pessoas que têm Sim, seriedade na pauta, no assunto. Porém, também temos, né, as laranjas podres, né, que joga no contra, né, como a gente falou um tempinho atrás, sobre as cotas, né. A sim. cota vira uma discussão sem tamanho, viu? E muitas pessoas jogando contra, e dentro da academia e fora da academia jogando contra que não precisa das cotas, né? E que não tem que ter cotas, entendeu? Então, Se assim, for são para vários... fazer cotas, que faça só para escola pública. Você já deve ter ouvido essa. Aham, sim, entendeu? Então, Sim. da mesma forma, para com as favelas, né? Existem pessoas discutindo, poucos, né? E especificamente falando sobre favela, no que se diz respeito ao estado do Paraná, são poucas pessoas. Eu desconheço essa gama de pessoas falando sobre esse termo, sobre essa palavra e sobre essas pessoas que vivem dentro desses territórios. Eu, é, eu, eu não vou dizer contar nos dedos, mas assim, não há um acervo literário Sim. ou discutir, ou pessoas Não é discutindo, né? por falta de material, né? Assim, ainda eu não tenho esse diagnóstico concluído do porquê não discutir isso, não levar para dentro dos territórios. Uma das nossas... Eu tenho apenas o meu preconceito, talvez, né? Eu acho assim, às É, vezes o Sul tem uma questão meio elitista, assim, de se, às vezes se portar como, somos uma região europeia, já estamos num nível subdesenvolvido, vamos dividir o país e bababá, aquelas histórias, aquelas asneiras, no meu ponto de aham. vista, lógico. Eu E propus, eu talvez isso, propus né? Eu propus e nós criamos, né? E fizemos a discussão por duas vezes. Até esse ano não aconteceu e provavelmente não acontecerá, a não sei que a gente pensar num formato online, que é Aham. o Fórum Paranaense das Favelas. Nós fizemos ele por 2 anos seguidos, entendeu? E o último ano até eu abstive, não participei, ajudei a Uhum. organizar, não participei, não fui para a discussão, até para não ficar centralizado na minha imagem e dar voz a outras pessoas, a outros protagonistas que possam falar com propriedade também desse território. Mas nós criamos, né, um fórum para discutir a favela. Ele tem essa prerrogativa. Porém, ele traz outros assuntos, né, que nem nós discutimos a violência contra a mulher, nós discutimos racismo, nós discutimos já trabalho infantil, discutimos vários temas dentro do fórum, e são pessoas, né, a gente busca lá, tanto aquele que tem o saber comunitário, como aquele que é formado, que está dentro da favela, e como aquele que está dentro da academia, que não é da favela. E a gente faz um contraste de discussões com a perspectiva de ampliar todo esse processo e dar voz e visibilidade a esse território. E como eu disse, esse ano ainda a gente não parei para pensar, mas talvez criar um modelo que eu vi o próprio Celso Data Favela tem feito uns modelos de fórum online de discussão, e a gente poderia até pensar num formato desse.
Mas a gente fez por 2 anos seguidos e teve uma adesão bem, enfim, não foi uma adesão no sentido de estar ali e ir lá e, ó, eu fui em mais um debate. Foi uma adesão, assim, de realmente de preocupação com o território. Então, as pessoas que estavam presentes eram de determinados territórios e elas estavam preocupadas em como discutir esses territórios, em como fazer o diálogo com o poder público, fazer o diálogo com universidades, fazer o diálogo dos seus projetos sociais com os modelos de captação de recursos, como inovar nas suas tecnologias, como trabalhar todo o empreendedorismo, entendeu? Então, assim, tem uma preocupação dentro desses territórios e a gente só fez dar voz e espaço para que isso fluísse. Legal. A gente falou aqui do racismo, que é um negócio que pega mesmo, mas eu queria que você, agora, para finalizar, a questão do protagonismo em si. Como é possível dar esse protagonismo para os pretos? E também, assim, quem você vê, assim, na hora que falou assim, pretos, você fala assim, esses são da minha turma, são foda, desculpa a palavra aqui, e que é para a gente olhar para que existem pessoas com potencial. Essas pessoas muitas vezes são vistas como referencial, até nessa luta mesmo, né? Nessa busca por talvez essa transformação social. O protagonismo, para mim, ele veio de forma diferente, né? Ele não veio embrulhado, unindo laço, né? Esse aqui é o protagonismo, faça bom uso dele e toque a sua vida e seja feliz. Ele não tem todo esse enredo bonito, né? O protagonismo, para mim, ele veio assim, surfar no olho do furacão. Entendeu? Ou você abraça, ou você vai ser sempre aquele o coitado, o miserável, entendeu? A palavra mais mesquinha que é atribuído a nós, né? Os carentes. Uhum. Então, o protagonismo, ele veio... Mata mais o prato de sopa ou a palavra carente? Eu fico um pouco na dúvida. Não tô, tipo... Gente, não me levem a mal, mas é que às vezes, não é que o prato de sopa não seja importante, porque quando a gente fala de fome, né? A gente sabe como é... A gente sabe não, eu não sei, porque eu nunca passei por isso, mas eu imagino que não seja fácil. Mas como é complicado só ficar nisso, né? Não ter outras... Então, um avanço. Eu olho para um lado e para o outro, né? Falo, e agora? Assim, o que eu faço da vida? Então, adentro a universidade, aí descubro que eu não sei ler nem escrever. Venho de um processo de segregação, marginalização, interiorização, então, invisibilidade. Então, são N situações. E aí eu pego e falo, o protagonismo não trouxeram ele para mim, me deram numa caixa de presente com laços lindos. Sim. Eu tive que buscar isso, eu tive que construir esse processo, eu tive que adentrar, quando eu falei surfar no olho do furacão, adentrar esses territórios e ganhar o meu espaço, e muitas vezes nós fazemos isso para não morrer. Para não morrer, ou morrer de depressão, né? E aí eu faço um parênteses, né? Que eu sempre digo, o Marquinhos passou por aí, ele pode falar com propriedade sobre o uso de substâncias psicoativas, de drogas, né? Ilegais, que é o antidepressivo. Então a cachaça, né? A pinga é o antidepressivo das favelas. O crack é o antidepressivo da favela, entendeu? Então tanto não, tanto processo contrário desse indivíduo ganhar o seu espaço na sociedade, ele busca outras formas de se anestesiar dessa realidade. Sim. Então, no nosso caso, e de muitos que eu conheço, o protagonismo, ele não bateu a nossa porta e não veio dentro de uma caixa em laço, né? Como eu falei, nós tivemos que ou vamos, ou
construímos e passamos a ser os contadores das nossas próprias histórias, o protagonista das nossas próprias histórias, ou ficaremos ali? E ficaremos como? Como os nossos familiares, assim, não dá nem para poder abrir isso e fazer uma discussão e fazer paralelo com outros indivíduos. A gente se volta para dentro dos nossos lares, das nossas famílias, e a gente vê o tanto, né, que foram segregados e marginalizados, o tanto de que eles não adentraram ao universo da escolarização universitária, da formação universitária. A gente vai vendo, né, o tanto que não houve essa oportunidade para o protagonismo. Então, não existe essa oportunidade. Eu não vou abrir a porta da minha casa, do escritório, e vou dar de cara ali com 1001 oportunidades para ser protagonista da minha própria história. Ou eu saio lá e vou para cima e tento construir isso, e matar um leão por dia, para poder ser esse protagonista. Então, hoje não muda, né? Hoje é a mesma situação. A realidade, ela continua sendo a mesma. A segregação e a marginalização, ela continua sendo a mesma, entendeu? Seria aí que talvez entraria a importância de vocês, entre vocês pretos, um fortalecer o outro, e ao mesmo tempo também os próprios brancos, os conscientes, né? Eu digo, que estão tentando se conscientizar mais da situação do racismo que enfrentam os pretos, de fornecer, não, eu não gosto dessa palavra, eu até escutei o Luciano Huck falando em uma live pela Unisco, junto com o Celso e tal, e ele falou assim, esse negócio de dar a voz como se eu fosse dono da sua voz, né? Essa questão de ser algo meio peão, meio coronelismo ainda, né? Então, eu não gosto de usar esse termo e eu acho que fica meio ruim, mas tipo assim, o que os pretos que já conseguiram um pouco mais desse protagonismo, né? Que já mataram mais leões, que já se posicionaram de forma mais... já estão um pouco mais à frente, se destacaram mais por N motivos, o que eles podem fazer para ajudar a levantar esses outros, e os brancos também, além de parar de falar besteira e fazer o próprio racismo. Eu gosto de uma analogia, assim, ela é simples, mas ela é prática, né? No recorte da linha da discussão hoje, estamos todos nós subindo uma escada. Se eu que estou um degrau acima não entender, e não é o caso, né? Eu entendo isso e faço, né, constantemente, dar a mão para que o de baixo suba mais um degrau e automaticamente empurrar o de cima para que suba, e o de cima está preocupado em dar a mão para que eu suba mais um. Se a gente não entender essa analogia da escada, a gente vai continuar sofrendo. Entendeu? Porque cada vez que um sobe um degrau e eu puxo o outro, eu consigo elevar. Como você falou, o Celso, ele faz muito bem isso, né? Celso, Zezé, o pessoal, quando você falou quem são os exemplos. Para mim, os maiores exemplos são eles, né? Manuel, entendeu? Então, quando o Celso pega e dá a voz, né? Quando ele pega, no meu caso, o próprio Preto Zezé, e dá a voz, né? E dá a liberdade para que eu fale, né? Perdão, no jornal de tamanha expressão, isso é dar a mão e fazer que eu suba mais um degrau. Ele poderia falar, mas ele acaba cedendo espaço. Isso é fazer com que minha voz ecoe em outros espaços que até então não ecoava. Entendeu? Isso é fazer com que eu suba... O empoderamento, digamos assim. Isso. E o protagonismo, né? Aí cabe... São várias encaixa-se dentro das várias outras terminologias. Isso é fazer com que eu suba. E se eu tenho que entender que essa oportunidade que é me dada, eu também tenho que fazer com o próximo. Então, Sim. se vê aqui, dentro da nossa cidade, se não encontra-se nos meios de comunicação só o Zé falando sobre isso. Então, quem está comigo, eu sempre estou dando oportunidade para que fale.
para que discuta no meio da mídia, tanto televisiva como impressa. São vários os meios e eu sempre estou pondo pessoas, e principalmente mulheres, para fazer essas discussões. E isso é o que nos faz forte, né? É entender que eu tenho que empurrar o de cima, Sim. entendeu? E também fazer com que o de baixo suba e automaticamente o de cima me dê a mão e quem está embaixo empurra o de baixo para que o de baixo empurre também para que todos consigam subir a escada. Senão a gente vai ficar tentando sempre cortar a escada para que o outro caia para que eu vá para a ponta. E não entender, para mim essa analogia ela é simples, mas é a mais palpável dentro das discussões. Aí entra vocês ocuparem os mais possíveis espaços possíveis, né? Sim, Dentro da política, dentro, né? então Jurídico. quando a gente tem, quando eu assim, não foi o caso, né? Mas o Manuel chegou onde chegou e é um dos recortes mais expressivos hoje dentro da Globo, né? E é um negro. Tem uma pauta muito incisiva a temática do preto e a temática da favela, e principalmente agora nos últimos meses a questão do Covid. Então houve todo um processo que a gente joga, né, e transpassa a ele como sendo a pessoa que naquela determinada situação ele tem a voz para falar por todos, mas dentro desse processo de subir, né, e automaticamente eu convivo com ele há mais de 12 anos, 13 anos, eu sei o tanto que ele já me deu a mão para que eu pudesse subir, entendeu? Então, ele por várias vezes me deu a mão para que eu pudesse subir. E automaticamente reconhecer ele como ele né? Não é um reconhecimento de favorecimento, mas é de merecimento, tem diferença, né? E aí é quando a gente faz toda essa analogia. Ele tem levado outros, né, com ele ali, ele tem feito com que outros ganhem espaço, ganhem territórios que até então não era do nosso acesso. Entendeu? Então, a partir daí, cria-se o protagonismo, cria todo o empoderamento, cria toda essa coletividade e o espaço ele passa a ser preenchido, entendeu? Sim. De forma mais incisiva. Legal. Não deu para fazer todas as perguntas, mas como a gente se alongou demais, fora os problemas técnicos, né? E a pessoa tem que trabalhar amanhã cedo. Eu quero agradecer a galera que participou aí, agradecer a vocês pela participação. Lógico que eu que estou aqui no seu Instagram, eu sabia que você queria me convidar para essa live. Salva ela aí a hora que acabar. Galera, muito obrigada pela participação. A gente acabou não lendo todos os comentários, mas tem uma galera rasgando elogios para você aí, viu, senhor Zé? Inclusive, depois você consegue dar uma puxadinha aí e ver. Eu esqueci o nome dele, você até comentou no começo da live. Olha, aquela que vai querer ler e agora não acha tudo, né? Ficou na outra parte. Mas depois eu acho lá e te falo quem que foi. Mas muito obrigada pela participação. Quer mandar um recado aí pra galera? Não, agradecer por aguentar a gente no blá blá blá, né? Aí, ó, a Dé tá falando. E assim como fizeram com você, como tem feito com muitos, é dando a mão para que subam esses degraus. Parabéns, Zé e Karen, pelo assunto discutido. Nós que agradecemos a participação aí, que nós possamos ter mais diálogos, né? Talvez as pessoas refletindo um pouco mais, dialogando um pouco mais, usando a cabeça que é pausar, né? Ajuda um pouco. Eu acho que amanhã ou depois eu vou postar no meu Instagram, tem outra live. Daí é com o pessoal vai ser Favela e Tecnologia. Vai ser com o pessoal do Adam Robô. Gente, cola lá nesse negócio aí, hein? O negócio é esquema. E sem contar que é uma das partes que falha muito na favela, né? A questão da tecnologia, então tem que chegar lá. Então tem que ser discutido isso.
essas políticas públicas, as políticas sociais, enfim, tudo que puder entrar lá para melhorar esses espaços, porque já potencial todos lá têm, é uma questão só de oportunidade, né? Ok. Muito obrigada. Até mais, gente. E a próxima live minha, a do Zé amanhã. A minha próxima é do Brasileiros pelo Mundo no sábado, com a Luísa, que está na Argentina. Eu vou fazer. No meu Face. Que beleza. Eu sempre abro outra rede social e deixo. Transmito sempre por outros lugares. Você é esperto, tem que me ensinar esses negócios aí, porque a hora que o Instagram pifar tem uma alternativa, né? Mas eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada lá depois. E essa daqui, gente, se o Zé salvar bonitinho essa segunda parte, eu vou editar e vou jogar lá no canal. Daí vocês podem assistir bonitinho, sem essas partes de atrapalhada que a gente vai e volta, que deve ter dado umas 50 vezes. E obrigada, galera, que acompanhou desde o início. Pela paciência. Até mais, então. Boa noite. Manda um beijo pra Lu. Até. Tchau.